E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Meu nome é Rony Lacerda, sou da Especial Orquídeas. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, sobre gêneros, mudança de gêneros e muito mais. Quero falar para vocês coisas aqui que nunca foi falada e que eu ainda não vi em outros canais sendo falado sobre a mudança de gênero e também o local, gente, onde é dado o nome a essas plantas. Então, quando o orquidófilo faz um cruzamento, ele tem que registrar esse cruzamento, ele tem que colocar um nome nessa planta. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você como que é feito, onde é feito e até o valor que se paga para fazer esse tipo de coisa. E quero responder aqui algumas dúvidas de seguidores que questionaram algumas coisas faladas aqui. Quero tirar dúvidas. Claro que quando a gente erra, a gente tem aqui a humildade e a transparência de estar falando para poder tirar dúvida mesmo, gente. Nós estamos aqui no intuito de levar conhecimento até vocês aí. E se caso a gente errar em alguma coisa, eu volto, eu faço uma correção, eu falo sobre o assunto. E aquelas pessoas que comentaram e não concordou com aquilo que foi falado, pode estar comentando aqui no vídeo, né? Os seguidores que fizeram um comentário, e eu vou estar falando sobre o assunto, porque que a gente às vezes solta o nome ali sem querer, por conta daquele negócio de, poxa, todo mundo tá falando aquele mesmo nome, você acaba indo na vibe de todos ali, e isso gera um pouco de confusão para aqueles que têm ali um certo conhecimento já, né? Para aqueles que ainda é novo, né? Tanto faz como tanto fez, para aqueles que estão iniciando a orquidofilia. Mas o correto é estar falando tudo certinho, relacionado a nomes e também a tudo que influencia ali o cultivo das orquídeas. Então vamos lá, que eu tenho certeza que esse vídeo, apesar de ser um pouco polêmico, respondendo aí algumas coisas, eu vou dar aqui a minha humilde opinião, mas de forma bem transparente, que eu acho que a gente, quando coloca a cara aqui no YouTube para falar as coisas, nós devemos ter coragem também de assumir aquilo que nós falamos e dar a nossa opinião. Então eu vou falar aqui para vocês. Vem comigo. Então, pessoal, começando aqui com esse assunto polêmico, eu me lembro que eu fiz um pequeno vídeo no Reels, aqui no Insta, nós que estamos no YouTube, mas eu vou colocar um pedaço no Insta também. A gente colocou esse vídeo onde eu fui no orquidário de um produtor, que é parceiro, e ele me apresentou a planta como um catacetum. E eu ali naquela correria, no calor do trabalho, a gente não faz nada assim, como que eu posso dizer, dentro de um roteiro, né? A gente não faz dentro de um roteiro, então é de forma espontânea, é tudo muito corrido para mim aqui, e às vezes a gente solta sem querer algum nome que não é o que de fato está registrado. Mas eu vou explicar para vocês. Eu chamei essa planta de Catasetum Witchcraft, que de fato ele vem de um cruzamento de um catacetum. Na verdade, são 3 plantas cruzadas. É uma planta que foi feita esse cruzamento fora do Brasil. É uma planta negra de floração muito bonita. Eu vou deixar uma imagem para vocês aí. E ela foi apresentada para mim como um catacetum, gente. E na verdade, o seu nome completo é Monierara Millennium Magic Witchcraft. É um nome longo, comprido, fica até difícil de falar. Eu quis falar de forma mais fácil, até porque o vídeo era pequeno. Quero aqui fazer essa correção, que essa planta, eu também não sei se o registro dela, onde foi feito, está como Millennium Magic, não, Monierara Millennium Magic Witchcraft, ou se o registro está como Catasetum Millennium Monierara Millennium Magic Witchcraft.
Então, não sei, gente, mas é uma planta que chegou até a mim como Catasetum Witchcraft, que de fato é o Witchcraft. Só que, porém, tem essa confusão se é Catasetum ou não. Mas, na verdade, gente, a planta, ela foi pega ali 3 espécies misturadas umas às outras, e uma delas veio da espécie Catasetum, ou melhor, do gênero Catasetum. Veio do gênero Catasetum. Então, portanto, gente, essas plantas, quando elas vão ser registradas, a pessoa que está registrando, ela deve escolher um nome para a sua planta, e sendo assim, muitos às vezes colocam ali de que gênero veio esta planta, né? E outros não. Vou dar um exemplo aqui. Existem diversas catleias. BLC, que significa BLC, Brácia, Lélia e Catleia cruzadas juntas. E essas plantas são tratadas como catleia, porque de fato o seu vegetal é perfeito, como o de uma catleia, e sua floração também. Então, gente, é muito complexo falar disso e cravar o que é e o que não é. Porque é uma planta feita pela mão do homem, né? Então, ele foi lá, ele fez o seu registro, colocou aquele nome que ele escolheu e assim foi dado. E por ela parecer tanto com o Catasetum, muitas pessoas às vezes pegam aquela mania de ficar falando aquele primeiro nome, né? Vindo desse cruzamento que foi dado a origem a esta planta. Então, portanto, eu dei o exemplo aqui da Catleia BLC e estou justificando aqui o Catasetum que foi falado por mim, o Witchcraft, que na verdade é o Monierara Millennium Magic Witchcraft. Então, para ficar certinho aí, gente, não vi dentro das minhas pesquisas aqui uma coisa cravada se é Monierara, o gênero, ou se é Catasetum, porque muitos colocam como Catasetum e muitos colocam como Monierara. Eu falei isso para vocês quando eu estava ali trabalhando bastante, na correria do trabalho, né? E nem eu mesmo sei se realmente essa planta é um Catasetum ou não. Mas, de fato, ela veio do cruzamento Catasetum. Só para tirar a dúvida de vocês aí. E principalmente de quem fez o comentário, né? Uma outra coisa, gente. É muito complicado falar de gênero, falar de espécies, porque as orquídeas, elas têm ali uma mistura muito grande, elas têm ali formatos muito exóticos, umas parecidas demais com as outras, outras não. Alguns gêneros aí, as plantas distorcem demais a sua floração e a gente acaba tendo um pouco de dúvida. Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o vegetal do Catasetum parece demais com o do Cycnops, Mormódia, e até mesmo uma planta que é terrestre e rupícola, que é o Cirtopodium. Não estou falando todos os Cirtopódios, mas é bem parecido se você for olhar dentro de gênero. Não estou dizendo que mas estou falando que parece. O Cirtopodium lembra um pouco o vegetal de alguns Catasetos, não são de todos. Assim como os bubofilos, gente. Bubofilos são plantas que distorcem demais ali a sua floração. Alguns deles você nota que pode sim ser mudado para outros tipos de gênero, mas eu, na minha humilde opinião, acredito que já que está ali, deve ficar, para não ficar fazendo essa bagunça, né, de gênero, de mudança, porque eu vejo dessa forma, gente, mudança de gênero é a mesma coisa de você pegar ali um cachorro e colocar no gênero gato. Você vai estar fazendo uma mudança drástica naquilo que foi feito no passado. Ou seja, as pessoas que estudaram e colocaram essas plantas dentro dos seus gêneros no passado, será que elas estavam erradas? Elas estudaram bastante para poder definir o gênero das plantas
será que elas estavam realmente erradas quando colocaram essas plantas dentro dos seus gêneros? Então, eu posso aqui dizer se eu concordo ou não, mas não estou dizendo que é o certo. Eu não sou cravado, não vou cravar que é correto, porque eu sou uma pessoa só e existem milhares de pessoas com opiniões diferentes, mas a minha opinião é esta. Eu não concordo, eu acho que se está dentro do gênero, deve ficar. Então, voltando ao bulbofilo, eles distorcem ali muitas florações que vocês vê que poderia estar em outro gênero, ou até mesmo um gênero criado. Mas o que faz os bulbofilos, mesmo com as florações, ficarem bem parecidos e de fato você achar que é um bulbofilo, é o seu vegetal, por conta dos seus rizomas, gente, que são alongados. Vou deixar uma imagem para vocês verem aí. Na maioria das vezes, os bulbofilos são assim, seu vegetal com rizomas alongados, e por isso eles são mais cravados dentro do gênero bulbofilo por conta do seu vegetal e nem tanto da flor. Mas eles lembram alguns pequenininhos, algum tipo de aciântera e até mesmo pleurotales. Então é muito confuso falar de gênero, falar disso, gente. Eu acho que quando a orquídea ela vem de um cruzamento de uma planta específica, como é o caso do Catasetum, que fez esse cruzamento, na minha humilde opinião, ele deveria ser Catasetum, né, e tal. Mas não sou eu que defino isso. Então, eu só estou dando a minha humilde opinião, e se eu estou errado naquilo que foi falado no vídeo, estou aqui pedindo desculpa e também justificando o porquê dessa bagunça de alguma confusão que acontece aqui na nomenclatura, nos nomes também de gêneros e por aí vai. E agora, gente, eu quero falar também de uma correção que foi feita por um outro seguidor, em um outro pequeno vídeo que aconteceu há um tempo atrás, sobre a Papilionanthe, que é o nome correto, teres. Essa planta, gente, o que acontece? Todo mundo, aonde você chega, isso em Olambra e em outros lugares, a trata até hoje como Vanda teres. E às vezes acontece esse tipo de coisa, a gente está ali no calor do trabalho e acaba falando de forma espontânea como Vanda teres. Foi um erro meu, eu deveria ter chamado a planta de Papilionanthe teres, que é o nome correto dela, que foi mudado há muitos anos. Então eu agradeço, gente, as pessoas que comentam aqui, que falam: Rony, essa planta está com o nome errado, né? E como eu disse, eu tenho coragem de assumir aqui meus erros, ser transparente e também dar a minha opinião sobre o assunto. Então, quando você vai comprar esse tipo de planta em algum colecionador, ele sempre a trata como Vanda teres. É difícil você ter alguém que chama a planta de Papilionanthe teres, por conta daquilo que já foi criado há muitos anos, que foi carregando ali, o pessoal foi acostumando com isso, e isso gerou aquela comodidade, aquela zona de conforto no modo de falar, e a gente acaba pegando isso, gente. A gente vai indo na onda e acaba que na correria do vídeo você solta também. Então, peço desculpa, né, pelo erro, mas estou aqui justificando. É porque onde nós compramos, as pessoas falam isso com a gente e nós passamos ali no calor. Mas é uma Papilionanthe teres, viu? Corrigindo aqui. Uma outra coisa, existe uma espécie de Vandácea que se chama Papilionanda, tá? Ela é bem parecida. Então, pode ser que essa mudança de gênero veio disso aí. Eles puxaram ali a Vanda teres, viu que seu vegetal era um pouco parecido, porque a Papilionanda, ela tem o vegetal igual o da Vanda, porém as folhas são bem fininhas. Vou deixar uma imagem aqui para vocês observarem. E essa teres, que é a Papilionanthe, ela tem bem diferente, mas porém os seus vegetais, suas folhinhas são finas, como a Papilionanda. Então, gente, tá aí para vocês anotarem.
E eu estou aqui tirando essa confusão, né? Tirando essa dúvida aí, nessa confusão que foi dada e dando a minha opinião. E para fechar o vídeo aqui, gente, eu quero falar o que eu prometi no início dele e dizer para vocês, mais uma vez, a minha opinião sobre mudança de gênero em alguns casos. Vou citar aqui para vocês, por exemplo, a Sophronites. A Sophronites, gente, é uma planta que foi mudada de gênero, assim como várias espécies de lélias. Se você me perguntar se eu concordo ou não, na minha humilde opinião, eu digo para vocês que eu não concordo com essa mudança, por alguns motivos. Vou citar alguns deles. Quando você muda a planta de gênero, você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo, né? Então, quer dizer, para uma pessoa mudar uma planta de gênero, para mim, ele tem que estudar muito, ele tem que ser formado na orquidofilia, ele tem que conhecer muito de várias espécies, vários gêneros, estudar sobre aquela planta no seu habitat, compará-la com várias outras que existem, para ver se realmente ela se enquadra naquele gênero que está, ou se realmente tem que ser mudado. Então, na minha opinião, muitas pessoas que nem estudou tanto, nem é da região onde a planta está, né? Porque para você fazer essa mudança, você tem que estudar muito. Isso que eu falo estudar muito, não é 1 ano, 2, é estudar 10, 20, 30 anos sobre a espécie para poder fazer uma mudança de gênero. Porque você fazer uma mudança de gênero é a mesma coisa de você pegar um cachorro e colocar ele no gênero gato. É uma mudança drástica, gente. Então, é por isso que eu não concordo. E no caso da Sophronites, ela é uma planta que você vê que ela é bem específica. Então, a minha humilde opinião é que ela deveria ficar no gênero que ela está mesmo, que é do Sophronites. Não sei se quem fez essa mudança de gênero é brasileiro, porque a Sophronites é uma planta brasileira, né? E pelo que eu sei, respondendo aqui aquilo que eu prometi para vocês no início do vídeo, se vocês não sabem, as plantas são registradas em um lugar só no mundo, gente, que fica na Inglaterra, tá? Então, todas as plantas fazem essa mudança de gênero lá, e nomes também, registro de qualquer orquídea é feita na Inglaterra. Não sei se as pessoas que fizeram essa mudança de gênero são brasileiros, que já conhecem a planta bastante aqui no seu habitat, sabe tudo sobre ela, porque a Sophronites, gente, ela existe em várias espécies. Ela existe a breve pedunculata, ela existe a cernua, ela existe a grandiflora. E a grandiflora, por exemplo, ela é bem parecida com a breve pedunculata e ela tem folhas maiores. Isso, gente, para mim, na minha humilde opinião também, é uma evolução da planta na natureza. E por ela ser de uma região específica, ela acaba mudando um pouquinho por conta de clima, por conta de muitos outros aspectos, altitude. E, portanto, as pessoas que mudam as plantas de gênero, elas devem saber muito sobre tudo que acontece dentro daquele gênero para fazer uma mudança dessa. Então, pessoal, hoje se você for registrar uma planta que você fez, você só tem um lugar no mundo onde você procura para fazer isso, que é na Inglaterra, e o valor que se paga para fazer isso é de $12, tá? Então, gente, uma outra coisa, a Sophronites, para mim, se ela tivesse que mudar de gênero, eu acho que ela deveria estar no gênero Lélia, por conta do seu vegetal, que é bem pequeno. Eu vou deixar imagens aí da Lélia para vocês verem na tela, tá? São bem parecidas. E isso pode ser uma evolução da Lélia, que saiu ali de forma rupícola na natureza e foi para a forma epífita nas árvores. Porque as lélias, elas são nativas, elas vêm ali da natureza, dando em terra, misturado ali com pedras ou só em rochas. Portanto, ela pode ser terrestre, como pode ser rupícola, e isso na minha humilde opinião, mas não estou cravando nada aqui, só estou falando o que eu acho, tá? Eu não estudei sobre isso. Então, a minha opinião é que a Sophronites parece muito mais com uma lélia do que com uma catleia. A flor parece sim até uma catleia. Mas isso, gente,
tem que ser feito um estudo muito profundo de muitos e muitos e muitos anos. E, como eu disse, acredito que isso deve ser feito por um orquidófilo brasileiro que conhece, entende as regiões do Brasil e sabe o que ele está falando e o que ele está vendo. Não por pessoas de fora que acham que a planta deve estar em outro gênero. Então, gente, é um mundo cheio de informação. Vocês não reparem não que eu tive que descer aqui e deu uma diferença de luminosidade, porque escureceu um pouquinho, eu tive que interromper o vídeo para fazer outra coisa e já voltei aqui. A luminosidade aqui já está um pouco comprometida. Então o que acontece é isso, gente. Vou citar mais uma vez aqui a Cyanthera, que é um gênero, e o Pleurothales. Gente, o resultado floral das duas espécies, dos dois gêneros, é muito parecido. Então, é uma coisa que eu acho que deveria ter ficado igual era antigamente. Isso tudo faz essa confusão da gente estar errando o nome, da gente estar indo ali na vibe de outros, ou até mesmo esquecendo e mandando aquilo que já é de costume. Mas não é certo a gente tá falando, a gente tem que respeitar, porque as pessoas que fizeram essa modificação, se elas de fato estudaram muitos e muitos anos sobre as espécies, seus gêneros e viram que deveria ser mudado, eu respeito sim, tá? Eu só não concordo se for dentro daquilo que eu disse aqui. Se foram pessoas que mal estudaram sobre a planta para estar fazendo mudança de gênero, tá? E se fosse de um modo geral também, a minha opinião é que não mudasse aquilo que já existe há muitos anos. Porque como vocês podem ver, eu vou deixar a imagem aí do Pleurothales e da Cyanthera para vocês verem que são plantas com florações bem parecidas e que poderiam estar dentro de um só gênero, ou tanto no Pleurothales ou na Cyanthera. Então é isso, gente. As sofronites também, existem várias sofronites, eu até esqueci de falar a Coccinia, que é uma bem vermelhinha, bonitinha também, bem legal, né? E lembrando aí que a Monnieri, que eu iniciei o vídeo falando, também eu cravo aqui que foi um erro ter falado do Catasetum, né? Mas eu dei a minha opinião, porque as pessoas vai naquela vibe de que é Catasetum porque ele veio de um cruzamento do Catasetum, ele veio de um Catasetum. Foi uma planta cruzada Catasetum, o Cycnops e o Mormodia. Então, são plantas todas as três com vegetal de Catasetum, né? Um Catasetum que já e os outros dois Mormodia e o Cycnops, que tem vegetais idênticos de Catasetum. Eu até no início na orquidofilia achava que era Catasetum, né? A Papilionanthe é também uma espécie que é muito ali parecida com a Papilionanda, com a família das Vandáceas, até pelo seu vegetal, raiz exposta, aquela coisa para pororô. Mas o certo mesmo, gente, apesar dessa confusão, né, porque gera uma confusão ficar mudando o gênero das plantas. Aí a gente acaba, na hora de fazer o vídeo ali correndo, vocês estão vendo aqui, né, eu tive que interromper, gravar de novo, porque às vezes chega cliente, outra hora tem que resolver uma coisa, tem que ir no correio, tem horário para ir, então eu acabo sendo interrompido para voltar a iniciar novamente. Então, nesse calor do trabalho, a gente acaba soltando ali de forma espontânea e erra. Então, peço desculpa aqui e quem quiser comentar, fique à vontade, dê sua opinião sobre o que eu falei aqui, gente, se você concorda ou não com mudança de gêneros de orquídeas. E até o próximo vídeo.